Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical, dia 21 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia preparando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu da barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo celebramos o terceiro domingo do tempo comum. E as leituras extraídas são do profeta Jonas, capítulo 3, Salmo 24, e a segunda leitura é 1 Coríntios, capítulo 7. E hoje, de um modo geral, a liturgia nos fala a respeito da clássica conversão do coração. O que será que significa isso? Converter-se diante do coração. Para ser um pouco mais catequético, nós vamos iniciar com o seguinte dito do Catecismo da Igreja Católica, o qual Jesus ele é mencionado e profere assim então uma pequena sentença a partir do Sermão da Montanha. Veja só o que diz o número 2608 no Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: no Sermão da Montanha, Jesus insiste na conversão do coração, a reconciliação com o irmão antes de apresentar uma oferenda ao altar. E depois no 2609 se diz assim: o coração assim decidido a se converter aprende a orar na fé. Vejam só que a liturgia hoje, a começar da primeira leitura, traz o profeta Jonas, que foi instigado por Deus a anunciar à cidade de Nínive todas as suas faltas e seus erros. E é interessante observar alguns detalhes, porque a história veterotestamentária, por vezes, nos traz uma imagem de Deus que, de fato, ele era aquele que se irava, né? Que não se agradava com os caminhos perversos do ser humano. E por isso, por vezes, a imagem do Deus veterotestamentário, né, uma imagem equivocada, com certeza, sempre trazia essa noção de um Deus que se vinga, né? E nós bem sabemos que isto é somente histórias antigas ou talvez uma má visão interpretativa da Sagrada Escritura. Pois bem sabemos que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como se relata a carta aos Hebreus, e por isso, como define São João em uma de suas cartas, Deus é amor. Sendo amor, Deus ele sempre quer nos colocar em sua presença e sempre nos fazer com que estejamos atentos ao caminho da volta ao céu. E é por isso que Deus
instiga o profeta Jonas, na primeira leitura, a anunciar a conversão à cidade de Nínive. E a história conta-nos que, após a pregação de Nínive, todos naquela cidade se converteram. Que coisa interessante, né? Em primeiro lugar, mostra-nos um Deus que estava totalmente desagradado, né? Não se agradava com aquela cidade. Mas após a pregação de Nínive, todos naquela cidade se converteram. E olha que interessante, Deus ele muda, ele se compadece com o coração que se humilha diante dele, com o coração que reconhece as suas faltas e quer agora recomeçar um novo caminho na presença de Deus. É interessante observar cada um desses detalhes, pois nós bem sabemos que tudo aquilo que nos converte para Deus é bom para a nossa vida, em primeiro lugar, e também nós teremos a mesma oportunidade de todos para voltar ao caminho do reino dos céus. É interessante observar que a segunda leitura, hoje também, quando São Paulo escreve aos Coríntios, nos faz enxergar algo desta grandeza, porque São Paulo ele escreve aos Coríntios e nos faz refletir a respeito da figura passageira deste mundo. São Paulo fala de uma forma a qual nós devemos viver neste mundo, mas não apegado às coisas deste mundo. Pois o que diz a mensagem de São Paulo é que a figura deste mundo ele vai passar. E o que vai restar para a nossa vida é de fato a conversão de nosso coração. O nosso desejo de querer fazer as coisas santas e justas que Deus nos inspira a cada dia, a cada momento, a cada situação. Ora, são essas ações de nossa vida que nos oferecerão a feliz oportunidade de voltar para o reino dos céus. Algo que nós vemos Jesus proporcionar a partir do Evangelho de hoje. Jesus passa à beira do mar. Jesus ele tem o seu ministério itinerante e, consequentemente, ele quer que todos possam ter a mesma oportunidade de ouvir a sua mensagem, de converter o seu coração e desejar agora trilhar os caminhos do reino dos céus. Repare bem que o Evangelho de hoje nos mostra um cenário bastante interessante para ser aplicado especialmente em nossa vida diária. Está Jesus anunciando o Evangelho e chamando todos nós à conversão. E repare bem que as pessoas citadas no Evangelho de hoje se tornarão os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos faz entender que, de fato, todos nós, quando desejamos ter Deus em nosso coração, ter Deus em sua plenitude em nosso coração, realmente nós temos que aprender a desapegar das coisas deste mundo. Vejam vocês que quando Jesus ele chama os seus primeiros discípulos, eles não titubeiam, eles não vacilam na fé. Em primeiro lugar, os primeiros irmãos abandonam seu trabalho, suas redes, seu barco, dando a entender que, de fato, eles começam a compreender que não deve haver apego demasiado nos bens materiais deste mundo. Eles deixam tudo para trás. Redes, barcos, trabalhos, e eles preferem ouvir a mensagem de Jesus e seguir os seus passos. Mais ainda, o próximo grupo de irmãos que Jesus ele chama, além de
ressaltar o apego material deste mundo, nos mostra também que aqueles irmãos, eles aprendem a se desapegar da sua própria família. É interessante observar este dado igualmente, porque nós devemos aprender a escolher. Ou ficamos com Deus em plenitude em nossas vidas, em nossos corações, ou ficamos com as coisas e os bens deste mundo. E para fazer bem essa escolha, por vezes, nós temos que aprender, até mesmo diante de nossos familiares, diante de nossas escolhas pessoais, aprender a escolher a melhor parte. Ouvir a palavra de Jesus, deixá-la penetrar em nosso coração, converter a nossa vida interior e não temer e seguir de fato o chamado e os passos de Jesus em nossa vida. Deus abençoe você e toda a sua família.